Bom, então dando continuidade, né, ao gênero Mycobacterium, agora vamos falar do Leprae, então o gênero Mycobacterium, né, e a espécie Leprae. Quem que é a lepra, né? Os leprosos da Bíblia, quem lembra? Era exatamente assim que as pessoas ficavam, né? Então elas eram isoladas, discriminavam, relacionavam a espírito, enfim, né? Uma cultura com crença. Mais tarde se descobriu que era um bacilo, uma bactéria que causava todo esse transtorno. E aí, né? Lepra, por quê? Porque pega aí a região de tecido linfático e de pele. Bacilo fracamente gram-positivo fracamente. Vai clorar. Por quê? Porque é um pouquinho ácido, mas nós dizemos que é bar, tá? Então, é bar. Bacilo, por quê? Porque a forma é bacilar. Tem a parede rica em lipídio, então Mycobacterium é a mesma parede já estudada da tuberculose. Não muda. É o gênero, certo? É Leprae por quê? Porque vai estar aí, não na região pulmonar, mas na região da pele. A cultura não é útil, pois não é capaz de ser cultivada em meios artificiais, não vai crescer, certo? O Leprae não cresce. A doença está relacionada à resposta do hospedeiro. Então, dependendo da pessoa, vai desenvolver e formar nódulos, tá? Então, nós temos classificação da hanseníase. Não pode mais chamar de lepra, né? Então, por conta desse processo de sofrimento de paciente que eram abandonados por ter lepra, hoje a gente fala Hansen, bacilo da Hansen ou hanseníase. Diagnóstico ele é clínico, né? Primeiramente começa aí pelas manchas, vão procurar. Gente, que legal! A pessoa não sente dor. Então, olha lá, 2 tubinhos de calor, quente e frio, perde a sensibilidade, não sente. Pego uma agulha, não sente. Pego ali um algodão com produtos químicos, né? Não sente, então perde a sensibilidade. Se chegar alguém, aí será que você é hanseníase? Você faz, esquenta, né, um copo, aí põe num copo e põe em cima. Se doer, se sentiu, não é, tá? Então, essa é a avaliação clínica importante. A pele, né, vai procurar as manchas, vai identificar e vai fazer os testes de sensibilidade. Apalpa os nervos dos braços, pernas e pescoço. Uma coisa muito interessante, gente, é a partir dos nervos, tá? A pessoa perde a sensibilidade neurológica, perde as células sensitivas. Tem pessoas que chegam ao diagnóstico, sabe como? Acorda de manhã, levanta da cama e cai. Tomba bom, mas como? Perdeu a sensibilidade. Vai para o médico pede o bar e descobre o quê? Que a pessoa tem hanseníase. Então, o tecido afetado, citopatologia da lepra ou Hansen, vai ser pele, tá? Sistema linfático, tá? Então fica alojado no sistema linfático, a nossa linfa fica contaminada. E aí dá reações inflamatórias na pele, nos nervos, tá? Isso aqui é um estágio muito avançado já. É classificado por formas, então tem a tuberculoide, a dimorfa e a vinchoviana, tá? Tem tratamento e tem cura. A classificação é pelos sintomas clínicos e pela carga, pelo número de bacilos. Veja que interessante. Começa tuberculoide, evolui para dimorfa e logo vinchoviana. Adivinha qual que é a mais complicada? A última fase, né? Diagnóstico, dói muito. Dá uma dó do paciente. Prensa a orelha, corta. Por que a gente tem que prensar para todo o sangue sair? Não pode ter interferência de sangue. Então, todo o sangue sai, corta e faz a baciloscopia. Vai verificar a presença de bacilo. Qual que é a amostra?
linfa. Diagnóstico laboratorial de micobactéria é semelhante ao pulmonar, então é bacilos, tá? Micobactéria é identificado, a coloração é assim, o tecido aqui é linfático. A cultura, que não tem proveito nenhum, demora muito tempo por conta da estrutura, mas a apresentação num cultivo seria assim, tá? Uma prova que é empregada é, a gente pega o antígeno, né? Tuberculina, que é a proteína que ele sintetiza e aplica na pele. Se a pessoa tiver anticorpos, o que vai acontecer ali? Você pegou a proteína de micobactério e aplicou em mim. Se eu tenho tuberculose ou se eu tenho a hanseníase, né? Que é a prova da tuberculina por gênero micobactério, vai aparecer o quê? Vai aparecer uma reação inflamatória, porque eu tenho anticorpo. Eu não apliquei o antígeno tuberculina, vai reagir e formar a reação de antígeno da tuberculose. Reação de Montenegro. Aqui as características desse bacilo, né? Então, tuberculose reservatória em humano, como já foi falado no outro vídeo. A leprai é em humano também. A virulência para seres humanos é grande, então, ó, lá no início da tabela e no final, no início fala da tuberculose e no final leprai, acompanha aí. Principal doença causada é a tuberculose, o leprai é a hanseníase. A transmissão aí, caso a caso, ocorre de pessoa para pessoa. A taxa de crescimento é leve e a leprai não cresce em cultura, então esse crescimento in vitro é a cultura laboratorial. Tá? Então, nenhuma para leprai. E a tuberculose a gente já viu que ela cresce lentamente, tá? Demora muito. Então, leve, devagar para tuberculose, nenhuma não cresce em laboratório. Temperatura ótima de crescimento, caso precise 37, e a leprai não é aplicável. Não esqueça disso, vou fazer uma perguntinha com essa explicação. Cultura de micobactéria, finalidade, diagnóstico, controle da doença, vigilância quanto à resistência às drogas. Então, quando que se emprega, né, a cultura? Ah, professora, mas não cresce para fazer o exame, né? Não é viável. Mas, às vezes, o crescimento, né, porque a pessoa desenvolveu uma resistência a antibiótico, né, quanto à resistência às drogas, então, tem que crescer para fazer o antibiograma, então se emprega. Controle da doença, né? Às vezes a amostra é muito pouca, não saiu bacilo lá, faz a cultura. E para o diagnóstico também, né? A cultura da micobactéria, só que no caso da lepra, não há crescimento para diagnóstico. Faça então o BAR, bacilo álcool resistente. Para identificar então aí micobactério, leprai e também a tuberculose que já foi falado, cultura de Bar, cultura de BK, bacilo de Koch, tá? BK, cultura para tuberculose, pesquisa de micobactéria. Então, essas são aí as denominações que é aplicar, tá? Cultura de Bar para tuberculose, cultura de bacilo de Koch para hanseníase, cultura para tuberculose, pesquisa de micobactéria. Essas são as denominações e os termos. Meios. Os sólidos em microbiologia e os líquidos. Sólido é a placa sólida. Líquido é em tubos. Ideal é associar, porque é difícil crescer, então tem que nutrir bem, fazendo os dois meios, vai que um cresce e outro não cresce. Os meios de cultura empregado, então, são esses, na parte de microbiologia. Tá? Então, a microbiologia usa esses meios de cultura. E o que tem nesses meios? Esses nutrientes. O teste de identificação, feito pela utilização de substrato pela micobactéria, crescimento em diferentes temperaturas, produção de pigmento e na morfologia das colônias. O que é o teste de identificação? Depois que cresceu, eu levo
para provas bioquímicas, como que utiliza os substratos, indol, lactose, né? E aí, nesses testes, eu enquadro o gênero Mycobacteria. Tá? Então, os testes de identificação também podem ser empregados para identificar. Cresce em diferentes temperaturas, crescimentos em diferentes temperaturas, né? Aí tem que crescer lá na temperatura ideal para ele, que é 37. Produção de pigmento, né? Se produz pigmento ou não. E a morfologia das colônias tem que ser de forma purulenta, tipo um colar de pérola. Tempo de crescimento é de 7 dias e lento aí, rápido até 7 dias, lento após 7 dias. Como eu já disse, o crescimento é lento, né? Então, só acontece quanto tempo? 7 dias. Rápido seria menos que 7 dias. Então, não é aplicável para diagnóstico. Não tem como. Nós só utilizamos a cultura caso não encontre nenhuma evidência de bacilo. E como 80% do diagnóstico do esfregaço, né, da coloração de Zilnil, da baciloscopia direta, em 80% do caso ela responde, então é muito pouco material, muito pouco paciente que procura aí a cultura. Temperatura 35 a 37 é a melhor, né? As provas de produção de pigmento aí é o que esse gênero vai produzir nas provas bioquímicas, né? Então, na variação de produtos de pigmento, leva a classificar as Mycobacterias em 3 grupos. Então, tem aquele gênero Mycobacteria fotocromogênicas, luz, escotocromogênicas, pigmento, tanto no escuro quanto no claro. Não fotocrômicas, micobactérias que não produzem nenhum tipo de pigmento. Então, dá para classificar no gênero qual é o grupo que elas se enquadram em relação à coloração. Isso justifica por quê? Porque algumas espécies do gênero Mycobacterium produz carotenoides amarelos em suas estruturas e outros não. É uma forma de classificação em laboratório. Aí essas são as colônias, a morfologia, como irá se apresentar. Professor, mas não cresce. Não cresce para diagnóstico, em tempo hábil, né? Não é uma forma de diagnóstico. Então, nós utiliza a baciloscopia, certo? Mas chega a crescer? Chega a crescer. Aí, quando a gente precisa, duvidou da amostra é pouco, então vamos para a cultura, tá bem? Que isso fique bem claro. As colônias podem ser rugosas, levemente rugosas ou cremosa. 7 a 10, ideal, 7 a 10 horas, a 10 dias. As provas bioquímicas, então, elas passam depois de crescer por provas bioquímicas para ver a atividade celular interna e característica desse gênero. As técnicas molecular também é possível identificar, então, sonda de DNA, sequenciamento utilizando PSR, né, reação em cadeia da polimerase e análise de ácido micólico na cromatografia. Só tem ácido micólico esse gênero, então por cromatografia também consegue identificar. Quem é que vai pagar um exame de cromatografia para Mycobacterium, né? Então, não se aplica. E a pessoa no SUS, você tem que fazer no controle de tuberculose, muito caro. Quem é que vai fazer PCR, né? Então, só mesmo um diagnóstico bem aprimorado, onde a baciloscopia não respondeu. Agora, o teste de avaliação de sensibilidade aos antimicrobianos, sim. Porque às vezes a pessoa tomou muitos antibióticos, o tratamento não está respondendo, então o médico tem que pedir uma cultura e aí vai fazer a resistência a antimicrobianos. Métodos de proporção e métodos automatizados. Tá? Então, diluição por proporção e já o aparelho faz todo o processo de antibiograma. Aí é o teste que eu falei, né? Teste cutâneo da tuberculina.
quando eu aplico a tuberculina, que é um antígeno, né? O gênero produz tuberculina, essa toxina na minha pele, se eu tiver anticorpos, vai reagir. Se eu tenho anticorpos, eu tenho Mycobacterium dentro de mim, porque foi necessário quem? Mycobacterium para gerar aí essa reação. Então, neste ensaio, qual que é a base desse ensaio? Ocorre a liberação de interferon Y, tá? Que é o quê? Um autoantígeno, ou autoanticorpos, nesse caso, né? Do sistema imunológico que vai contra combater aí a tuberculina. É uma resposta imunológica. Essas são as referências, tá bem? Então, nós terminamos aqui Hanseníase, Mycobacterium leprae. Muito importante, por quê? Porque é sistema linfático. Então, na parte de citopatologia do sistema linfático, a determinação de Hanseníase é pela linfa. Professora, mas e a coloração da lâmina? Vai seguir o mesmo processo, Barr, coloração de Zillnius, tá? Então, é o mesmo slide, né? Os mesmos princípios, a técnica, só que eu dividi em 2 vídeos para não ficar tão cansativo, certo? Então, vai lá para sua atividade avaliativa, faça a atividade avaliativa. Obrigada.